A paz, queridos, de novo, né? Eu tenho muita alegria no meu coração de compartilhar com os irmãos nesta noite a palavra de Deus. Eu desejava muito compartilhar esta palavra e fico feliz pela oportunidade que chegou agora para nós falarmos a respeito dela. Eu quero convidar os irmãos a pensar um pouco hoje sobre a pessoa de Deus. A pessoa de Deus. Pensar sobre a pessoa de Deus não é um exercício que nós fazemos assim com muita facilidade no enfoque só dele. Parar e pensar. Agora eu vou pensar em Deus, como Deus é. Por causa, assim, da nossa natureza caída, com muita facilidade a gente pensa muito em nós mesmos. E mesmo quando os nossos pensamentos, eles se referem a Deus, na maioria das vezes está ligado a gente. Eu estou passando a luta, não, mas Deus vai me ajudar, porque Ele é bom, Ele é Pai, Ele é misericordioso. Eu estou passando um aperto, mas o Senhor cuida de mim. Agora, parar, pensar exclusivamente no Senhor é um exercício que requer mais de nós. E eu gostaria de, nessa noite, pensar um pouco com vocês. Aliás, eu estou hoje abrindo uma série, né, Samuel? De alguns domingos que nós vamos pensar sobre a pessoa de Deus. Junto com algumas mulheres aqui da igreja, nós temos feito um estudo sobre a pessoa de Deus. Com algumas nós já terminamos, né? Não, Fabiana, e se termina? E se termina de aprender tudo sobre Deus? Mas é verdade, a gente fez uma série e nessa série a gente chegou no final dela, né, Josi? Mas, na verdade, a gente chega com aquela sensação assim, puxa vida, não sei nada sobre Deus. E hoje nós vamos começar a pensar sobre Deus e um dos atributos de Deus. O que é atributo? Porque a gente pode estudar a pessoa de Deus de diferentes maneiras. Por exemplo, a gente pode pegar os nomes de Deus. Elohim, Jeová Rafá, Jeová Nissi, e a partir daí pensar sobre a pessoa de Deus. Mas uma outra forma é a gente estudar sobre os atributos de Deus. O que são atributos? São aquelas qualidades próprias da pessoa de Deus. Então, por exemplo, a Bíblia fala para a gente dos atributos de Deus. A natureza mostra para a gente os atributos de Deus. Quando a gente contempla aquele pôr do sol lindo, a gente, puxa, como Deus é. Quando você olha o pôr do sol, vocês que estão aqui, o que vocês pensam a respeito de Deus? Deus é o quê? Pode falar. Poderoso, grandioso, maravilhoso, sábio, não é verdade? A natureza, ela faz a gente pensar em algumas qualidades de Deus, mas tem outras qualidades de Deus que a gente só vai conhecer através da Bíblia. E aí, uma das qualidades que eu quero, a qualidade que eu quero destacar hoje com os irmãos é a eternidade de Deus. Deus é eterno. Para isso, nós vamos ler o Salmo 90. O Salmo 90. Enquanto fazemos a leitura deste salmo,
Eu quero que vocês vão prestando atenção. Tá bom. Vão prestando atenção enquanto leem, em todas as vezes que o salmista dessa oração aqui foi Moisés, né? Todas as vezes que Moisés menciona tempo, tá bom? Tempo. Todas as vezes que a gente estiver lendo, e vamos muitas vezes ver aí a menção de tempo. Preste atenção nisso, então. Então, vamos lá. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Vocês perceberam quantas vezes este salmo faz referência a tempo? Eternidade, dia, anos, manhã, tarde, né? Quantas vezes ele faz referência a tempo? O que significa eternidade? Eternidade, irmãos, é o tempo em que Deus habita. Deus habita na eternidade. Como que a gente pode pensar eternidade? Eternidade é um tempo que não tem começo e nem fim. Então, se a gente for fazer um exercício, a gente pode pensar assim, vamos pensar para trás. Ontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado, século passado, e vamos para trás, tá? Vamos para trás, aí a gente chega lá na criação do mundo. Aí a gente pula para fora e vai para trás. E não chega no fim. Aí a eternidade também é não ter fim em relação ao futuro. Vamos pensar o futuro sem fim. É amanhã, depois da manhã, mês que vem, ano que vem, século que vem, milênio que vem. E aí acaba e não tem fim.
Você entendeu o que é eternidade? Eu nem vou olhar a resposta. Vou fechar os olhos para não ouvir, para não ver ninguém fazer assim. Sabe por quê? Porque Deus, ele é um ser tão majestoso, tão além de nós, que nós, criaturas finitas, ao tentar compreender quem Deus é, a gente vai até certo ponto. E aí a gente admite, com muita humildade no nosso coração, que a gente não dá conta de entender completamente. Porque o Criador, ele é infinitamente maior do que a criatura. E aquilo que a gente compreende completamente, a gente domina. E Deus é indomável, certo? Ele é indomável. Então, nós não podemos compreender assim, poxa, era isso, então, eternidade. Eu tinha dificuldade de pensar, mas agora eu entendi. Não, a gente não dá conta. Porque a pessoa de Deus, a gente não vai dar conta de entender totalmente, mas nós vamos entender suficientemente, porque Ele quis se revelar a nós. E na sua palavra, a sua palavra nos ensina que Ele é um Deus eterno. Ele quis que nós soubéssemos que Ele é um Deus eterno. Ok, então vamos adiante mais um pouquinho. O tempo, irmãos, como nós vivemos nele, né? Ele começou quando Deus criou todas as coisas, né? Quem já leu Gênesis aí, começa lá. Gênesis não começa explicando assim. Então, pessoal, existe um Deus. E esse Deus, ele é assim, ele resolveu fazer assim. Não. Gênesis já entra com a informação. Deus existe antes que houvesse tempo. Porque diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, tal, e Deus separou a luz do dia, a luz das trevas, e foi o primeiro dia. Daí a pouco fez mais alguma coisa, segundo dia, terceiro dia. Aí criou as estações. Então, o tempo, como nós conhecemos, ele chama Cronos, né? No nosso celular tem lá um dispositivozinho lá que a gente pode cronometrar, não é verdade? Você quer cronometrar, quer dizer, marcar segundos assim, minutos. O nosso tempo chama Cronos, mas o tempo de Deus se chama eternidade. Isso é uma coisa complicada para a gente, porque nós estamos tão acostumados, né, a cronometrar tudo, a medir tudo. Vai aí, uma xícara de farinha na hora de fazer o biscoitinho, né? Vai me dar 1 metro de fio, Lucas, mão fino, né? 1 metro de areia, né? O culto vai começar às 7 horas. O bebezinho já cresceu 300 gramas e vai pôr meio litro de leite. A gente mede tudo, que quando a gente chega num ser que não é medível, eu inventei essa palavra agora que eu nunca ouvi, num ser que não é medido, que não tem régua, que não tem balança, aí a gente fica meio, né,
Sai fora da caixinha. Mas aí, então, este ser é Deus. Um ser que não tem passado e um ser que não tem futuro. Ele é. Ele é. Quando Moisés foi lá diante do faraó, ele estava morrendo de medo, tal. E aí Deus falou assim, olha lá, você chega lá diante do Moisés e você vai dizer assim, o eu sou me enviou até você. Irmãos, eu li uma frase num livro, é o livro do Tozer que a Zenaide me falou que está lendo. Você está lendo... o meu chama Mais Perto de Deus, mas o meu é velhinho. Você disse que como chama agora? Isso, O Conhecimento do Santo. É um livro do A.W. Tozer. E ele disse assim, Deus habita na eternidade, mas o tempo habita em Deus. E eu fiquei pensando nessa frase, mas que coisa, que conceito difícil de assimilar. Aí, no mês passado, nós viemos aqui no culto da UFEBRAC à tarde, e a Vanessa subiu e começou a cantar. Quão grande é o meu Deus, né? Começou a cantar. Daí, quando chega na segunda estrofe, diz assim, por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. E aí eu fiquei imaginando a cena, né? Olha aqui, esse papel está na minha mão. Está aqui o começo e está aqui o fim. Eu posso vê-lo totalmente no mesmo olhar. Eu até me lembrei de uma ilustração que eu vi contando como ensinar para as crianças que Deus é eterno. Deus é eterno, ele não tem começo e não tem fim. Aí a professora dizia assim, olha, imagina que você está num desfile, tipo desfile de 7 de setembro. Aí você está lá, pequenininho, né? Você está lá no meio daquele desfile e tudo que você consegue enxergar é aquilo que está ao teu redor, é falando alto de um lado, é um soldado aqui, é um grupo ali. Você está vendo tudo ali, aqueles barulhos ao teu redor. Você não vê onde o desfile começa e nem onde o desfile termina. Mas existem algumas pessoas que elas estão assistindo o desfile do alto de um prédio. E lá do alto do prédio, elas conseguem olhar o começo e o fim ao mesmo tempo. Lá de cima, elas conseguem passar aquele olhar e ver tudo acontecendo ao mesmo tempo. Assim, somos nós em relação ao tempo. Somos como aquela criança lá no meio do desfile, que olha e os barulhos ao redor, as pessoas ao nosso redor, as situações ao redor, não deixa a gente ver o começo nem o fim. Mas Deus é como aquele no alto do prédio, que ele vê tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E é exatamente por ter o tempo nas suas mãos que Deus nunca chega atrasado em lugar nenhum. Ele sabe exatamente o momento de agir. Sempre quando eu penso nessa questão de Deus chegar atrasado, eu lembro da história de Marta, Maria e Lázaro, quando
o Lázaro ficou doente e as irmãs mandam um recadinho para Jesus. Falou, o Lázaro, aquele que o Senhor ama, né? Para tocar mais o coração de Jesus, né? Ele está doente, muito doente, né? Vem logo. E Jesus, o pessoal demora, né? Chegar lá o resultado, a mensagem, né? Tinha que ir, sei lá, se era cavalo, a pé, né? Se fosse hoje, a gente mandava uma mensaginha pelo WhatsApp. Só que, se fosse hoje, não ia azular, porque Jesus não ia ver, assim, se ele visse, ele não ia dar resposta nenhuma. Não ia ficar azuladinho, porque o celular de Jesus ia estar desligado. Não ia imediatamente. Jesus fez aquela cerinha que vocês sabem. E aí, Jesus chegou a Alessandra 4 dias depois. Lázaro já estava morto e sepultado. Aí o pessoal, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Queridas, às vezes a gente não tem essa sensação que Jesus está demorando demais, que Jesus parece que não azula a mensagem, ele não azulou, ele não viu, ele não está prestando atenção. A gente tem essa sensação, mas vamos lembrar que o Deus eterno, ele tem o tempo em suas mãos e ele sabe exatamente a hora de agir. A hora de agir. Quando Jesus chega lá, né, pode ser que alguém não conheça a história completamente. Quando Jesus chega lá, Jesus realiza naquela casa o maior milagre do seu ministério. Jesus ressuscita Lázaro 4 dias depois dele estar sepultado. Olha que coisa maravilhosa, aquele milagre de Jesus, inclusive, foi o pontapé para a sua crucificação, né? Porque aquilo desencadeou tantos conhecimentos, tantas informações que as pessoas se apressaram em prender Jesus. Aí você pode pensar assim, mas tá bom, Deus é eterno, ok. A Bíblia diz que Deus é eterno, tudo bem. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? Porque parece, às vezes a gente tem a sensação que as palavras da Bíblia que têm a ver conosco são aquelas palavras assim: eu te curo, eu te salvo, eu te perdoo, não fica ansioso, tal. Só aquelas palavras mais diretas. Mas, queridos, toda a Bíblia, ela é palavra de Deus para nós. E se há essa informação que Deus é eterno, essa informação é importante para a nossa vida. Vamos pensar em algumas coisas. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que Deus, ele não age. Deus é um Deus eterno. Então, o tempo para Deus, ele é diferente do tempo para a gente. E Deus tem uma grande história que está se desenrolando neste mundo, desde que Ele criou o homem lá no Jardim do Éden. Portanto, algumas coisas que às vezes a gente não compreende, algumas coisas que às vezes nós vamos até morrer sem ver, Deus continua sendo o Senhor do tempo. O nosso tempo, ele é finito,
mas o tempo de Deus, ele é eterno. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, quando fala ali da lista dos heróis da fé, ela diz ali que muitos morreram sem ver a concretização da promessa, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Pensa bem, meus irmãos, pensa bem. A gente vê, por exemplo, Moisés. Deus chama, Moisés, tira o povo do Egito, tira o meu povo, tal, vai lá, você vai conduzir. E Moisés vai, trabalha, tal, enfrenta o faraó, 40 anos aguentando aquele povo que não era fácil naquele deserto. E na hora que eles estão prestes a colocar o pezinho na terra prometida, o Moisés morre. E não vê o povo entrar lá, não entra lá. Aí a gente olha assim, mas poxa, né, tinha. Irmãos, a história da Bíblia, a grande história, não é a história de Moisés, é a história de Deus. E Moisés só tinha uma parte nela, que ele cumpriu, né, de uma forma assim maravilhosa e exemplar. Ele tinha este tempo, ele cumpriu aquilo que Deus determinou para ele. Assim também, nós precisamos agir com fidelidade ao Senhor, com fidelidade a Ele, cumprir o nosso papel, não pensar em nós apenas à luz das nossas realizações aqui, mas lembrar que existe um Deus eterno, que tem uma história eterna. Às vezes eu vejo assim umas histórias, né, de missionários, e tem muitas histórias assim, muitas histórias. Por exemplo, o missionário, irmãos, que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil, ele morreu super jovem, super jovem. Eu acho que ele morreu com 36 anos, o Simonton. Tem tantos outros missionários. Eu lembro que no Instituto Bíblico, nós gostávamos muito da história de um missionário chamado Oren Manger, né, que trabalhou na Nicarágua. Morreu tão jovem, mas, irmãos, quando o Oren Manger chegar na eternidade, ele vai ver tantos nicaragüenses que conheceram Jesus através do ministério dele. Talvez não foi por ele, mas foi por alguém que ele ganhou para Jesus e que ganhou outro para Jesus e que assim foi para frente. Foi para frente. Eu não sei quem falou de Jesus para minha tia, que falou para o meu pai, que contou para a gente de Jesus. E hoje eu estou contando para vocês. É o papel de cada um. É o papel de cada um de nós. Vamos pensar a vida à luz da eternidade. Vamos levantar os olhos apenas da nossa vida e pensar à luz da eternidade. Segunda coisa que eu gostaria de dizer, que esta mensagem tem tudo a ver conosco. Existe um texto na palavra de Deus que todo mundo gosta muito dele, que é Eclesiastes 3, que diz que tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E a gente não entendia isso de jeito nenhum até chegar a Covid, não é verdade? Soquinho, tal, né? Não me abraça não, pelo amor de Deus, né? A gente não entendia, não é verdade? Eu acho até que o Salomão escreveu isso aqui
profeticamente para os tempos da Covid, viu? Essa não é a primeira peste no mundo, não, tá, gente? Tem outras que já aconteceram que também não podia, né? As pessoas tinham que usar, né, um lenço, tinham que evitar, né? Então, era muitas doenças assim. Até agora me fugiu uma que era gripe espanhola, mas teve uma outra famosa também que eu esqueci. Mas tudo bem, tem muitas. Lembrou? Peste negra, exatamente, que as pessoas tinham que manter distância. Mas olha só, tempo para tudo, tempo de sorrir, tempo de chorar. Mas mais para baixo no texto, diz assim que Deus, né, também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Quando ele fala assim, tem tempo de chorar, tempo de nascer, tempo de morrer, está falando do tempo cronos. Mas daí a pouco, o sábio lá, ele fala assim, mas Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Meus queridos, pode ser um ateu, tem aquela duvidazinha lá dentro. O que vem depois? O que vem depois da morte? É uma grande pergunta que você pode ir para qualquer cultura deste mundo. Vai para uma tribo, né, que não tem contato com outras pessoas civilizadas, e você chega lá, eles têm uma história. Depois que morre, o espírito fica aqui na floresta, então a gente tem que trazer comida, porque senão o espírito não vai ter sossego. Sempre há anseio para o depois. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um filme, e no comecinho do filme era um cientista que ele ia lidar com alguma coisa lá, que eu não lembro mais o enredo, mas no comecinho do filme ele falou assim, eu não creio em Deus, e conversando lá com a mulher dele, porque ela cria, ele zombou um pouquinho acerca do fato de não crer em Deus, de ser um ateu. Aí passa o filme, o homem resolve o problemão que tinha de resolver lá. No finalzinho do filme, ele infarta. E na hora que ele está infartando, caindo, ele grita assim, meu Deus, meu Deus. Agora acreditou. É assim, ser humano tem anseio pela eternidade. Mas sabe quem colocou isso no nosso coração? Foi o nosso Deus, quando Ele nos criou. Nós não somos eternos plenamente, mas Jesus veio para nos dar a vida eterna. Nós vamos falar daqui a pouco o nosso texto de Santa Ceia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tem a vida eterna porque é bonzinho, porque faz tudo certinho, porque vocês sabem que todas as nossos atos de justiça, a Bíblia diz que são como trapos de imundícia. Não há em nós pureza suficiente para herdar o lugar santo onde Deus habita. Mas Ele mandou Jesus,
mandou Jesus para pagar o preço no nosso lugar e para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Então, se você, por um acaso, tem dúvidas em relação a onde você vai passar a eternidade, se a morte é uma coisa que assombra o seu coração, pelo fato de você ter dúvida sobre para onde você vai, o que vai acontecer, saiba que Jesus Cristo veio exatamente para tirar de você este medo. Ele, inclusive, disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Aguilhão é aquela coisa que machuca, que fica, espezinhando esse anseio. E aí, como é que vai ser? Vai ser vida eterna, se você crê em Jesus e procura viver para a glória de Deus. Outra coisa, meus irmãos, que esse ensino do Deus eterno traz para nós, é que nós precisamos aprender a fazer bom uso do tempo que nós temos agora. E aí a gente sabe que o nosso tempo, cronos, eles são, na verdade, são divididos em 3: passado, presente e futuro. E nós precisamos, no Salmo aqui, vocês viram como que Moisés, ele vai entre o tempo de Deus e o tempo dos homens. Aí ele chega num versículo aqui, que o Samuel gosta muito de citar ele para os outros no dia do aniversário, que é assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensinar a contar os nossos dias. Como a gente pode agir errado, de uma forma pecaminosa, em relação ao passado? Sabe, uma forma como as pessoas lidam de uma forma errada em relação ao passado, com uma nostalgia pecaminosa. Ah, naquele tempo, quando era assim, quando eu tinha tal idade, quando eu trabalhava e ganhava tanto, naquela época. Vocês já viram gente assim que fica amarrado a uma amargura do passado? Eu me lembro que eu conheci uma mulher, meu Deus, ela era tão amarga, e ela estava passando assim uma situação financeira muito difícil, e ela ficava falando comigo do tempo que ela entrava no supermercado e o carrinho já ia direto na Coca-Cola e enchia o carrinho de Coca-Cola. Gente, Deus estava dando saúde para ela, não deu livramento, não deixando ela tomar tanta Coca-Cola assim. E ela ficava lá. Lucas, lembrei da Coca-Cola agora. E aí, queridos, e ela ficava naquela angústia. Naquele tempo, eu já ia direto, carrinho assim, era 3 carrinhos, numa amargura. Tipo o pessoal lá, gente, Deus tinha libertado eles do Egito, do jugo de Faraó, e eles ficavam, lá a gente tinha cebola, pepino, repolho. É até engraçado, Tem um autor que ele dizia assim, que os israelitas, eles lembravam das cebolas e dos pepinos como se os egípcios levassem para eles
em bandeja de prata. Por favor, um pepino, uma cebola. Assim, com que facilidade eles esqueceram dos tijolos que eles tinham que queimar, da construção pesada, dos açoites. E é assim. Tem gente que está preso ao passado, numa nostalgia pecaminosa. Tem outros também que têm um remorso. Por que eu fiz aquilo? Eu não devia ter feito isso. Queridos, nós cometemos erros, sim, mas Deus nos perdoa. A pessoa mais ofendida com os nossos pecados nos perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Que nós sejamos assim também. Outra coisa, nós precisamos não ter postura pecaminosa em relação ao futuro. Como que a gente pode ter aquela antecipação pecaminosa? No dia que eu me aposentar, aí eu vou ser feliz mesmo. Quando isso acontecer, quando eu for rico, né? Quando acontecer assim é que eu vou ser feliz. E aí deixa de viver, né? Deixa de olhar a misericórdia, a bondade. E aí, na outra forma de olhar para o futuro, de uma forma pecaminosa, é a ansiedade. E aí, gente, nós vivemos num tempo que nós somos assim instigados à ansiedade. O que é a ansiedade? É o medo, a incerteza do que vai acontecer lá no futuro. Mas hoje você aprendeu que Deus habita, né, na eternidade e tem o tempo nas suas mãos. Isso significa que quando o lá chegar, ele já vai estar lá, com todo o poder que ele tem, te aguardando, te esperando. Você não chegará lá e cadê Deus? Se atrasou? Não, ele já vai estar lá te esperando. Nós podemos pecar em relação ao presente? Podemos. Preguiça. Não, depois vai ter tempo. Não, no futuro, se Deus quiser, eu vou fazer. E aí a gente vai empurrando. Outra coisa, outro pecado em relação ao presente é estarmos compulsivamente ocupados. Eu quero terminar esta palavra lendo uma estrofe de um hino que Deus mandou para o meu coração esses dias. Cadê meu óculos? Caiu? Não, está aqui. Que eu vou terminar lendo para vocês. Talvez vocês receberam. Era um hino, uma senhorinha. A gente mandou esse vídeo no grupo das mulheres, uma senhorinha cantando junto com um casal, né? Era em inglês, mas vinha a tradução. Eu vou ler só a estrofe que diz assim. E foi muito gostoso ouvir aquela senhorinha cantando, né? Isso daí. Ela dizia assim: um dia de cada vez, querido Jesus. Isso é tudo o que eu te peço. Me dê apenas a força para fazer a cada dia aquilo que eu devo fazer. O ontem já se foi, querido Jesus, e o amanhã talvez nunca seja meu. Ajuda-me hoje, Senhor. Mostra-me o caminho, um dia de
cada vez. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar a este Deus que é eterno, cujo Deus que tem o tempo em suas mãos. Querido Senhor, nós queremos, com muita gratidão no nosso coração nesta noite, louvar ao Senhor pela Tua palavra que nos ensina acerca do Senhor, acerca daquilo que o Senhor é. Tu és o Deus eterno, um Deus que habita na eternidade, mas que tem o tempo em suas mãos. Um Deus que veio a este mundo para morrer, para que nós tenhamos também, Senhor, a vida eterna. Ó Senhor Deus, nos ajuda a lidar com o nosso tempo com sabedoria. Ajuda-nos a contar os nossos dias de tal maneira, Senhor, que alcancemos corações sábios. Ajuda-nos a lidar com o passado, com o presente e com o futuro, de uma maneira que glorifique o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.